a esse nosso segundo tópico aqui, do universo finito versus universo infinito. Ver o que tem como consequência para o nosso pensamento. Bem, vamos pensar um pouco na física, depois nós pulamos para cá e vamos sentir a problemática. Vejam só. Em que papo de além a gente pode se meter com um conceito tão simples como universo finito e infinito? Vocês concordam comigo que se eu afirmo que o universo é infinito, não existe ponto de referencial possível? Qual é a referência? Qualquer ponto é qualquer ponto, qualquer lugar é qualquer lugar. Tá? Como é que eu posso, então, a partir daqui, fazer uma referência, uma visão relativa do mundo, que seja, visto que ela não tem referência? Nos coloca uma posição epistemológica bastante difícil. E os físicos muito espertos preferiram a colocação mais cômoda do universo finito, né? O diabo é coadunar a ideia do universo finito com uma simples questão. Nós podemos pensar no infinito diabo, então como que ele existe? Né? E se ele é finito, deveria ser determinável. Cadê a determinação do espaço cósmico? A cada momento nós descobrimos cada vez mais galáxias e mais galáxias, e vamos que vamos. Vamos agora para o inconsciente. Inconsciente finito ou inconsciente infinito? Não é muito cômodo a gente dizer, você é isso, minha filha. Você não vai ser nada diferente disso, não tem jeito. Veja a minha concepção de inconsciente finito. A outra concepção criativa que eu coloco, você é isto, mas pode ser aquilo ou outro, desenvolver-se, abrir portas. Vocês estão percebendo uma postura, inclusive clínica, por detrás disso? Eu posso encarar como um sistema finito, determiná-la. Ah, descobri, já sei quem eu sou. Não é assim que a gente fala? Ah, agora eu me conheço. Pronto, assinei o papel embaixo, ó, você quer ler? Essa é Margarida, esta é Silvana, sei lá, esse é João. Ou inconsciente infinito. Vocês percebem que o mesmo problema da física nós temos aqui na psicologia. A própria questão evolucionista tem um grande mérito, porque ela não coloca os seres vivos como sistemas fechados. Esse é um grande aspecto dela. Ela abre portas para uma contínua indeterminação, pelo menos uma contínua evolução, uma contínua abertura. Ora, a pesquisa, nesse ponto Jung é imbatível, a pesquisa dos sonhos, dos arquétipos do inconsciente coletivo, mostrou-se simplesmente inesgotável. Basta uma rápida olhada antropológica em quantos símbolos os maias, egípcios, caldeus, assírios, etc. nos legaram. É um recurso infinito de símbolos que nós temos. E cada vez mais ressurgindo e sendo elaborado até hoje, até este momento. Onde é que ficamos? Vamos determinar-nos como inconscientes finitos ou sistemas abertos ou sistema aberto? Isso muda a nossa postura perante o indivíduo? Acho que radicalmente, né? Radicalmente. Relativiza tudo, né? Como? Relativiza tudo. Abre possibilidades, né? Para o ser humano. Vejam, vocês, como é que vocês se sentem? Quando eu falo que o inconsciente é fechado, o inconsciente é aberto, finito e infinito, vocês não sentem um certo alívio em descobrir que o seu inconsciente é infinito? Tipo assim, eu estou lhes dando o direito de poder ser alguma coisa que na verdade é obrigação? Quer dizer, abro perspectivas em direção nova, em novas direções que antes estariam automaticamente fechadas. E na realidade, nós estamos apenas constatando fatos. Na realidade, o que nós temos num ser humano, que o processo analítico revela com uma riqueza extraordinária, é um incontável processo de significações, de símbolos, que se retomam, quer no passado, quer em direção ao futuro. Ao lado disso, evidente, eu reconheço, há limitações. Há limitações técnicas, porque tem duas pernas, tem um trabalho a fazer, tudo isso faz parte. Mas ela não me determina, ela me possibilita. Ela me dá uma linha de ação. Ela não me fecha a ação. Então, no lugar disto, tirar a solução do problema, abre soluções. Abre soluções do tipo,
Se não é por aqui, eu posso tentar por lá. Abre soluções do tipo, não, porque esse indivíduo está nesse estado que ele não pode chegar ao outro melhor para ele. Sempre há uma alternativa. Sempre há uma possibilidade do ser humano dentro dessa perspectiva. E podemos descobri-la. Se ele é fechado, ele já está estruturalmente, historicamente estruturado. É aquela leitura errada que fizeram de Freud quando ele coloca que o inconsciente tem leis que o determinam. Mas sem dúvida nenhuma que tem. Mas não quer dizer que por isso o ser humano seja determinado. Aí foi a conclusão deles. Não se trata disso. Claro que tem leis, não somos o caos. Mas essas leis não são sinônimo de um determinismo que retire o livre-arbítrio, que retire essa liberdade e essa possibilidade de transformação. Porque o próprio Freud, no autor da obra dele, diz: não é porque o inconsciente é assim determinado que eu desisto de minha tarefa de torná-lo consciente. Porque é minha única possibilidade. Senão nem estaria escrevendo o que eu estou escrevendo. Isso ele coloca no ego crítico. Esqueceram essa passagem. Na verdade, não devem ter lido. Fizeram comentar, mas tudo bem. Mas é evidente, quer dizer, ele fundamenta e justifica a sua própria pesquisa. Que é essa luta que resultou na criação de sua obra para a superação desses limites que, sem dúvida nenhuma, existem. Mas eu vou superá-los. Eu abro esta porta. Bem, na física a questão não está fechada. Há a ala dos que defendem o universo infinito e que se colocam em papos de aranha sérios epistemologicamente, e há outros que colocam o universo infinito que também se colocam em papos de aranha, mas preferem uma visão, digamos, mais espiritualista. A visão do universo finito é indiscutivelmente uma visão materialista, fechada, cômoda para o pensamento positivista, na esperança de que um dia, pronto, está aqui o sistema, só. Depois disso, que acabou, não tem nada. Pronto, depois, é aquela visão do universo antigo, depois no precipício, você cai, acabou. Não dá para sustentar isso, né? Quer dizer, nós temos observações da astronomia que nos mostram que quanto mais o nosso poder de observação aumenta, mais se nos revela o infinito. Simplesmente isso, né? Então, por uma questão de bom senso, e de prudência, e por uma questão de afinidade da nossa natureza, eu sinto que, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico, e mesmo do ponto de vista físico, a visão de um inconsciente infinito, e portanto com temporalidades variáveis, é muito mais adequada para encararmos o processo psíquico do que uma visão linear de um inconsciente fechado, discursivo, que vai lá, descobriu, está aí, está vendo? Olha isso, olha aquilo, etc. Expliquei você. Você sabe que isso não funciona. E a justificação, volta a dizer, tanto do ponto de vista biológico, no seu tempo próprio, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, pela pesquisa fantástica que nos revela a estrutura dos símbolos, que é a essência do psiquismo. É isso que move o psiquismo, que é mais, não é o comportamento, desculpem os envelhecimentos, são os símbolos, são as significações, isso é a essência do fenômeno psicológico. E é lá que se revela toda a loucura, toda a possibilidade e toda a limitação. E nesse aspecto, olha, temos que arregaçar as mangas porque há muito que ser feito. Mas muito mesmo. E revela-se inesgotável, tanto para cá como para cá. Eu lamento não ver pesquisas com a frequência necessária neste lado. Mas uma projeção bonita, verdadeira, não esses falsos progressismos, não essas ideias pré-concebidas de que o homem vai para lá e não vai ter aquelas cidades, esses tempos, cidades com túneis de matos, não sabe? Aquelas coisas todas que vocês têm em volta e meia, esses pretensos arquitetos modernoides, não é? Não é por aí. Não é por aí que nós vamos enriquecer. Porque pela análise dessa estrutura simbólica, além dessa questão que você coloca, nós poderíamos, quem sabe, um dia encontrar as condições básicas da humanidade. Quer dizer, quem sabe por aí nós poderíamos aprender a respeitar um pouco mais o humano, que em certas condições ele desenvolve-se, em outras ele... Enfim. Aí a prova, né? Nessas nossas cidades queridas e maravilhosas, o que é essa? É toda uma realização de símbolos inconscientes destrutivos, na verdade, que massacraram o indivíduo. E poderiam ser tão positivos. Na realidade, a prospecção feita em nome da ordem, progresso, você sabe que esses arquétipos
miseráveis, têm regulado a introspecção. Reconhecem esses? Está escrito na nossa bandeira, hein? Bom, agora não tem mais a sexo histórico. Já caiu, né? Um pouco de surpresa. Vejam só, né? Aqui está. Dois arquétipos que vocês sabem quem é? Nas informações? Sabem a quem devemos, na nossa bandeira, essas duas palavras? No mínimo, na tradição escrita da TFP, Augusto Comte. O nosso querido criador do positivismo. Positivismo não é de coisas positivas, é um posito, do latim, fato, fatos concretos. É o fundamento epistemológico do behaviorismo. Só o observado existe, o resto não existe. Conhecem? É daqui que tem isso. E ele coloca aquela concepção histórica de que os antigos, os pobres coitados antigos, vinham de um pensamento mágico. Depois, na Idade Média, até eu, claro, suponho que fosse Augusto Comte, vieram os filósofos. Estes divergiam, divagavam, é o pensamento metafísico. E finalmente viemos nós, os cientistas, os fatos positivos. É uma reclassificação aristotélica, no mesmo sentido que Aristóteles fez de animais, plantas, minerais, etc., de que os antigos são idiotas. É dada essa concepção, primitivos. Depois vem os metafísicos e tal, que ficam especulando, os filósofos. Tanto é que até hoje falamos de depreciando, esse cara é filósofo. Coitado. Vamos aos fatos, vamos, sabe o que é? Vamos aos finalmente. E depois vem os cientistas. Né? Ele se arrepiaria no seu túmulo se ele visse a física de hoje, que é 10 vezes mais metafísica do que o próprio Kant foi. Bem, os nossos queridos generais, logo por ocasião da independência, impressionaram-se com as suas colocações. Isso quer dizer ordem e progresso, né? A ordem saindo do mágico e os fatos perfeitos inalienáveis. E colocaram nas bandeiras. Okay? Escolheram, elegeram esse arquétipo e lá vamos nós. Então, quanto mais ordem houver, melhor. Quanto mais progresso tiver, melhor. Entende? Subir o prédio é progresso. Entende? Pois a velharia joga fora, não é essa concepção que tivemos? Vocês podem ver os danos psíquicos e os danos físicos nas condições básicas da humanidade que isso representa, né? Hoje assistimos aos resultados, desde o desmatamento irracional, o desastre ecológico que fizeram em tantas regiões, até o desmatamento psíquico do ser humano. Por que desmatamento psíquico? Porque é proibido sentir, é proibido ter valores, é proibido. Você é artista, coitado, coitado. Ele está sonhando, né? O artista, o filósofo, o pensador, tudo que é criatividade, pelo amor de Deus, joguem no lixo. Na realidade, o que nós estamos fazendo sutilmente é o mesmo processo de destruição psíquica que fizeram com aquele camarada lá no Zewol. Daí o fascismo desta colocação. Isso é uma prospecção arquetípica? Sem dúvida nenhuma que é. É derivada da onde? Da concepção de um inconsciente fechado. Ele tem que ir para cá. E não tem escapatória. É azar do indivíduo que ousar criar. Ele será condenado por todos os lados. E para trás, então, nem se fala. Tem que ser. Vejam como é consumista essa concepção. 0 quilômetro, em primeiro lugar, o que é usado não interessa, novo, e claro, temos que trocar cada vez mais, porque assim a gente produz. Mas o consumismo da Idade Moderna está em razão direta do pensamento de Augusto Comte e mais ainda um outro grande amigo nosso, fundador do utilitarismo americano, William James, que eu considero pessoalmente outro desastre histórico, que deu certo. Fazer o quê, né? Se serve, tudo bem, se não serve, é inútil. Quer dizer, isso é a destruição mais violenta que se faz no pensamento científico criador do ser humano. Então, quadro na parede é porque enfeita, é bonito isso.
luxo, supérfluo, né? E outras concepções que vocês herdaram. Nós herdamos inevitavelmente, né? O que é útil, tudo bem. É aquela filosofia voltada exclusivamente a resultados, ao salve-se quem puder. Tem que ter resultado. Não interessam os meios. É bem maquiavélica a coisa em última análise, né? Se é útil, funciona. É útil, joga fora. Então, ficou velho, aposentou, lixo, asilo para esse indivíduo. Vocês vejam as condições da humanidade dadas sutilmente, bem uma análise arquetípica mesmo. Vejam o poder, isso eu quero chamar vocês a atenção, só um segundinho. O poder do arquétipo em infiltrar-se na conduta humana, quando a concepção positivista, que arquétipos são exceções, besteiras, né, coisas assim, para inglês mesmo. Coloque isso daí. Eu estava pensando exatamente isso assim, até no arquétipo do poder que está aí, mas nisso, então é onde você pode ver a doença do arquétipo do poder. Se o arquétipo vai ter o lado, sei lá, saudável, ele está aí mostrando o lado doente dele. Não há dúvida. Não há dúvida, mais uma vez a questão da liberdade humana é fundamental. O arquétipo está aí. É o que você faz dele. E não tem saída. Não foi assim que nós vimos nos mitos? Roubaram o fogo dos deuses? Azar teu, vida-se, agora estás condenado a ser livre. Você vai ter que optar sobre o uso. Desde destruir-se até realizá-lo. Isso que eu vejo como a essência de uma pesquisa genética. Isso que seria a grande utilidade de a gente estabelecer. Eu sei que é utopia, mas por que não? Nós estamos pagando imposto para utopias por enquanto, né? Estruturar condições para um humano, onde ele possa viver e respirar decentemente como um humano. Porque, como ele colocou muito bem, os arquétipos têm sido uma doença da humanidade. E o seu poder é fabuloso. Determinante. E mais determinante ainda porque ele é totalmente inconsciente. E vocês sabem, né? O próprio Freud chamava muito bem atenção. A eficácia de uma ideia inconsciente está na razão direta de sua inconsciência. Não há dúvida. Quanto mais inconsciente, mais pato você é. Você cai mais claro, o processo vai, você ainda agradece e diz que é livre, está fazendo o que quer. É um pato, na verdade, que está acontecendo. E esse é o desafio. O que significa tornar consciente uma ideia consciente? O que é o poder de cura? Porque não é que curou, é metade do caminho, mas me deu um poder de tomar na mão, intervir, de dar-lhe uma direção. Tornei-me livre. Isso que quer dizer. Não tornei-me no sentido de livrei-me do processo psicológico. Não, ele está aí. Mas agora eu o conheço. Eu já posso dialogar, já podemos sentar e dizer, peraí, vamos ver o que a gente faz. Nem que seja para retornar ao original, mas pelo menos eu sei para onde estou indo. Não estou com os olhos vendados no mar sendo conduzido. Então vocês veem aí uma questão da concepção do inconsciente fechado, inconsciente aberto, sua estrutura e suas significações, elas edificam civilizações e destroem civilizações. Porque é evidente que daqui deriva-se, em razão direta, algo um pouco mais consciente, que é uma estrutura de valores. A esta parte nós até temos um pouco de acesso, um pouco mais consciente. Nem toda, mas um pouco nós temos. O que nós dificilmente conseguimos fazer é estabelecer essa ponte, né? Os valores que foram determinados por essas estruturas arquetípicas. Isso, a gente vai pensar, né, quando José fala, né, que de repente o arquétipo está no seu lado negativo, né, e quando você diz que a gente tem vivido isso, o lado negativo do arquétipo, né, você vai pensar de novo na questão quando você deu a entrada na sua aula de hoje, quando você fala a respeito do caos, né, da volta ao caos, do chegar ao caos, porque então nesse aspecto parece que o arquétipo, como está sendo vivido, é na verdade o caos. Ele está sendo levado para o caos. Porque a estrutura do arquétipo, identicamente, é ambígua. Ele é uma face dos dois mundos. Ele não é aquela concepção linear que nós temos, o arquétipo do herói é para lá, não. Existe o aspecto duplo que nós vimos na mitologia, né? Que te eleva e te destrói. E isso está impresso. Ao mesmo tempo, ele acompanha Eros e Thanatos continuamente. É nós que temos que ter um esforço pessoal de personificar o arquétipo no dizer de Jung. Se você não o personifica, ele age às cegas.
para onde ele foi historicamente estruturado. Ele tem esse poder. Ele vai. Você tem que personificá-lo para dar-lhe uma direção, seja via Eros ou via Thanatos. Via caos, via ordem. Está nas suas mãos. Por isso que é inextricável a questão da liberdade humana. Por isso que estamos condenados a ser livres. Mas, de repente, você não acha que a gente poderia até analisar essa colocação da bandeira de não ordem e progresso nesse sentido também? Quer dizer, a ordem, não necessariamente uma ordem mecanicista ou materialista, mas uma ordem crítica, uma ordem de... Sim, poderíamos. Seria maravilhoso fazê-lo, mas não foi feito assim. Porque quando eles copiaram a frase de Augusto Comte, tinha toda uma filosofia por detrás muito bem determinada, né? Era um jogo de cartas marcadas. E a coisa é tão evidente que todos os militares vêm com uma tradição positivista aqui no Brasil. A gente sabe como eles são reacionários. Eles todos, inclusive, quem vê o programa como é que chama aquela Academia das Mulheres Negras, o programa de formação de estudo deles é de um radicalismo positivista inacreditável. Eles são literalmente condicionados a esse pensamento. É interessante, né? Porque então a questão não é a palavra nem a frase em si, mas é o significado que foi dado para ela nesse momento. Claro, é toda a sua estrutura. Porque ela tem um outro significado que você pode interpretar de uma outra forma. É que ela não está estipulada nessa filosofia em como, né? Ela até simboliza essa filosofia. E claro que não foi colocada à toa, né? Nessa filosofia, a ordem aí, então na verdade isso aí não é uma boteira, porque a ordem então não vai trazer progresso dessa forma. Aliás, é uma ironia, né? É uma ironia, porque não traz mesmo. Ordem demais nunca fez ninguém crescer. Faz um trem sair de um lugar e chegar a outro. Mas, como desordem também destrói, são os excessos e a cobra comendo a si própria. É alquímico muito interessante, né? É a cobra que come o seu próprio rabo. É preciso uma certa estruturação, sem dúvida alguma, mas não ordene demais. Essa não é a terminologia do comportamento obsessivo. Ele é tão ordenado que se perde da própria ordem e não faz nada. Ele paralisa o ego. Perde 10 horas arrumando a escrivaninha. Aí já está na hora de dormir no próximo tempo. Mas uma certa ordem realmente precisa em cima da escrivaninha, senão não dá para achar um papel. Não dá nem para você começar a trabalhar. E aí entra até, de repente, a dualidade, né? Que nessa ordem total, a desordem interna também. Sem dúvida, sem dúvida. Vejam, em todo momento estamos esbarrando numa questão de responsabilidade pessoal. Vocês estão percebendo, né? Que a liberdade não é essa história, eu faço o que eu quero como eu quero. Não, é uma questão de responsabilidade seríssima perante um destino. Mas não precisa exato dos gregos antigos. Não estamos livres do nosso destino, mas de hipótese nenhuma. Mas nós estamos responsabilizados perante ele a dar-lhe uma sequência. Ou afundar-se dentro dele. Este é um aspecto que está sempre retornando. Sempre retornando. Não dá para termos a ilusão de uma psicologia. Não é por aí. Essa questão terá que ser retomada continuamente. Bem, e por falar em ordem, acho que nós temos tempo ainda, né? Que horas são? Já são 3h30. Puxa vida. Mais um pouquinho, né? Acho que vocês aguentam, né? Então, porque atrasamos hoje. E eu gostaria pelo menos de introduzir, porque eu a deixo, inclusive o nosso próximo tópico, que é a questão da ordem, justamente. Onde nós vamos buscar um grande recurso que é Norbert Wiener, o fundador da cibernética. Bem, em Wiener nós encontraremos a mais perfeita expressão da busca da ordem do universo. Norbert Wiener, grande matemático do começo do século, é o responsável direto por essas maquininhas aterradoras que vocês encontram em todos os lugares, que chamamos vulgarmente de computadores. Ele é o criador da cibernética e, por consequência, o seu instrumento técnico é a informática. Tá? Cibernética, vamos ver o que significa isso. Vem do grego, ciber, o significado é kiver, governar. Kivernices, governo. Cibernética, ciência
da ordem, na realidade, ciência de governar, pior ainda, ciência de controlar. Como é que a gente chama o Papa do computador? Controller. Não é ele? O grande Papa? Temos experiência nisso, não, Cecília? Temos larga experiência no assunto. O Carlos Alberto é que não deixa mentir. O controller é exatamente isso, é aquele que executa o processo. A ciência da ordem tem a origem nesse grande pensador, que é o criador daquele sistema tão conhecido de vocês, dos sistemas de feedback, traduzido como sistemas de realimentação. Qual é a função do feedback? Controle. Dá-se estímulo, retorna, acerta. Dá-se, retorna, acerta. Este é o sentido da coisa. Não vou entrar em formas matemáticas, não se preocupe, nem se assuste. Isso tem toda uma demonstração matemática em cima, que não nos interessa. Interessa para nós a questão filosófica da coisa, a questão sistêmica mesmo. Vejamos o seguinte: de onde partem as observações de Wegener? Dos estudos, ele era um grande estudioso da biologia também, da oposição entre a entropia e a versus negantropia. Eu gostaria de arremetê-los para um texto muito significativo do Albert Merani, um psicanalista argentino, fantástico. Um trabalho maravilhoso que ele tem. Se não tiver em português e castelhano, é perfeitamente legível, não tem problema nenhum. Acredito que exista. Albert Merani, Inteligência e Vida. É uma leitura realmente obrigatória. Albert Merani, Inteligência e Vida. Eu desconheço a editora em português, em castelhano é pela, como é essa editora tão famosa, argentina, Paidós. Eu sei que deve existir em português, mas eu não conheço editora nem nada. Ora, de onde partem essas reflexões aqui? Primeiro, Norbert Wiener, ele é um pensador da matemática a partir da relação de imprecisão de Heisenberg. É ele que coloca uma fórmula matemática, uma tentativa de ordenação do universo a partir de sua tendência ao caos. Essa tentativa de ordenação, onde ele cria o sistema de realimentação, vem da observação dos sistemas vivos, que ele chama de sistemas negantrópicos. Por quê? Ou antientrópicos. Porque eles conseguem reagir ao caos, eles conseguem impor uma ordem frente à adversidade dos sistemas físicos. E vejam como isso é importante. O que é a vida senão uma reação ao caos e à adversidade do ambiente? Então, cada sistema vivo passa a ser visto como uma tentativa da natureza, que a gente chama de sobrevivência, né? De resistir ao caos que existe. Como é que os sistemas vivos o fazem? Ora, num processo de ordenação cada vez maior, que é o período de desenvolvimento. Que eles perdem a parada depois quando envelhecem, não há dúvida, mas como espécies, eles tentam ordens novas, adaptações novas para resistir. Daí ele deriva a realimentação, que seria a informação que vem adaptada à modificação do sistema, nova tentativa no ambiente, frente aos resultados, retorna nova modificação e assim sucessivamente. Esse seria o esquema. O computador, que é o instrumento técnico disso, nada mais é senão um sistema de realimentação, em que você o programa e ele lhe dá contínuos feedback e você ajusta-se em função desse processo, etc. Né? Bem,